a última vez que você usou um orelhão? Tem telefone fixo em casa? Hoje nós vamos apresentar um panorama sobre a evolução das telecomunicações. Telégrafo, telefone celular, internet, como a tecnologia está mudando nossa forma de comunicação e o nosso comportamento. A repórter Thaís Ribeiro foi conhecer o Museu das Telecomunicações no Rio de Janeiro. Você se lembra de já ter cruzado com algum desses pelas ruas? Eles causam estranheza nas novas gerações. O Museu das Telecomunicações, no Rio de Janeiro, convida para um passeio pela história da comunicação. Desde o primeiro sinal de fumaça para que tribos se comunicassem, porque a comunicação é que nos garante sobrevivência, que nos garante a manutenção da nossa própria espécie. No museu, muitas curiosidades. Os primeiros telefones públicos do Brasil ficavam em hotéis, restaurantes e padarias. Para usá-los, era preciso fazer pagamentos antecipados e as ligações eram feitas pelas telefonistas. Em 1972, os chamados terminais de uso público tomam conta das ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Logo, os cariocas os batizam de orelhões. Eram usados dois tipos de fichas, as de ligações interurbanas e as de ligações locais. As fichas foram utilizadas até o início dos anos de 1990, quando chegaram os cartões telefônicos. E na mesma década, a grande revolução, os aparelhos celulares. E com toda essa evolução, hoje em dia os telefones móveis ou os famosos smartphones são objetos indispensáveis na vida do homem moderno. Mas até que ponto vai essa dependência? Porque eu acho muito difícil a pessoa hoje em dia não acordar, não olhar a rede social, não ver se tem alguma mensagem, até mesmo no e-mail. É algo que virou rotina, é habitual. Você hoje consegue viver sem o smartphone, sem o celular? Claro que não. Não, eu não consigo. É totalmente dependente. Totalmente dependente. Para falar sobre a evolução das telecomunicações, a gente recebe Poujian Iesenski, professor titular de telecomunicações da Escola Politécnica da USP, e o engenheiro de telecomunicações, Eduardo Tude, presidente da consultoria Teleco. E você também pode participar dessa conversa, mande suas perguntas, comentários pelo Facebook, pelo Twitter, usando a nossa hashtag Panorama TV Cultura. Lembrando que estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Lembram a última vez que usaram um orelhão? Não lembra, professor? Não, também não. Vamos começar então falando sobre eles, não é? No Brasil existem 768 mil e, atendendo a uma reivindicação antiga das operadoras, o governo federal retirou a obrigatoriedade das empresas instalarem telefones públicos conforme número de habitantes. Em contrapartida, elas devem ampliar a oferta de internet 4G. O que isso significa na prática e o que essa mudança vai trazer? Quer começar? Bom, eu diria que essa mudança ela já vem tarde, né? Porque ela poderia ter sido feita há pelo menos 10 anos, né? Porque hoje, vamos dizer, o que as pessoas querem não é mais falar num telefone fixo. Isso era a aspiração do Brasil há 20 anos atrás, quando a gente estendeu uma rede aí, estabeleceu essas metas, porque se pensava que o principal serviço de telecomunicações era a telefonia fixa. Hoje não, todo mundo quer acesso à internet, porque na internet você fala, você tecla, né? E você tem acesso às redes sociais, a uma série de conteúdos que deixam longe o canal do telefone fixo. Professor. Eu só complementaria dizendo o seguinte, quer dizer, existem localidades em que a implantação de um serviço de última geração é difícil. E esse pessoal que está nesses locais não pode ficar sem uma comunicação. Então, digamos, é uma contrapartida para uma empresa que ganha um filé mignon de uma cidade bem desenvolvida, prestar um serviço social em lugares pouco atendidos. Lembrando da desigualdade, eu ia perguntar justamente se o Brasil, pensando em suas dimensões, está preparado para isso. Lembrando aí que mais de um terço, 39% dos domicílios brasileiros ainda não tem nenhuma forma de acesso à internet. Então, como resolver essa questão? Eu diria que essas estatísticas que a gente tem no Brasil, elas não captam muito o avanço da internet que a gente tem. É claro que
levar essa 4G e para essas localidades é a grande aspiração dessas localidades. Mas nós, no começo desse ano, nós fizemos uma pesquisa com localidades de 300 a 1.000 habitantes, onde você não tem serviço celular, não tem nada. Usamos até o telefone público, né, que tem lá, para fazer a pesquisa, né? E alguém entendia. E o que a gente descobriu? Que 70% dos que atenderam o telefone falaram que tem internet naquelas locais remotos. E como que você tem internet? Não, hoje a gente tem aí a banda Caaco satélite, que é para alguém alugar, às vezes custa caro, mas eles contratam e botam um Wi-Fi e compartilham entre várias famílias. Então, isso só reforça que nessas comunidades, às vezes até aldeia de índio, o cara quer a internet, ele vai buscar uma forma de acessar e o que se precisa é justamente fazer essa troca que já aconteceu nos grandes centros, né? É claro, você não vai tirar o telefone, o orelhão, onde ele está sendo usado, né? Porque a grande maioria não está sendo usado, mas em alguns lugares é usado. Mas você tem que pegar esses que não estão sendo utilizados e gastar esse recurso, levando principalmente para essas áreas remotas, como é a proposta agora, uma internet de melhor qualidade. É qualidade, né? Essa questão também, não é? É difícil levar essa internet de qualidade para esses lugares, ou pelo menos vai demorar um pouco mais para fazer Sem isso. dúvida. E enquanto isso não acontece, eu diria, é um pedágio que as empresas bem alocadas, bem quinhoadas nas regiões mais desenvolvidas, é um preço que eles têm que pagar. Eu acho que é função do governo essa exigência. Por aí. Essa exigência, na realidade, ela já existe dos contratos de concessão. Só que o dinheiro de investimento estava sendo gasto para botar telefone fixo. Então, o que o governo está fazendo é dizer o seguinte, não, em vez de você gastar com o telefone fixo, você vai gastar a mesma coisa, mas levando banda larga. Então, acho que... Está otimista nesse sentido, do cumprimento, então, dessa... Não, porque isso já foi feito uma vez, há quase 10 anos atrás, em que houve uma troca dessas obrigações, que na época eram obrigações de fazer postos de atendimento pessoal, foi trocado para levar o que a gente chama de backhaul, que é a conexão das cidades para o backbone de fibra das regiões, e isso foi um sucesso. Então, eu acho que realmente essa medida vai atender melhor a população, e minha crítica só é que ela tinha que ter sido feita muito antes. Sim. Porque, na verdade, a gente tem que acelerar esse processo no Brasil de levar a banda larga para esses locais mais remotos. Chamar aqui a nossa enquete de hoje. Você sente falta de orelhões pelas ruas? Sim ou não? Vamos ver aí o retorno das pessoas, o que elas nos dizem. E em São Paulo, a repórter Maína Leocádio perguntou aos jovens a relação deles com os orelhões. Vamos ver. Eu sou na geração celular já, né? Então, nunca usei. Só peguei pra olhar mesmo como é que... o que aparece. Olhar quase como num museu. Isso. A Ingrid não quer que todos acabem de vez. É que ela ainda depende do orelhão para falar com a família, lá no interior da Bahia. Senão, às vezes, a gente fica sem contato com ninguém. Lá não poderia acabar com o orelhão. Se melhorasse a rede do telefone, do celular, sim. Se não... tinha que ter orelhão. É o que ela está trazendo, precisa melhorar a rede, né? Agora vai falar com muitos jovens aí, não sabe nem o que era ficha, não é? A gente tem que explicar até quando usa aquele termo, caiu a ficha, não é? Percebeu porque que não foi sabe. uma pergunta para São Paulo e outra para Bahia, né? Exatamente. Acho que essa é a questão, não é, professor? É isso que precisa ser pensado. O Brasil é muito diferente. Tem muitos Brasis aqui dentro, então é difícil uniformizar isso. Se fosse por aí, vamos falar de educação, então Deus me livre, né? É muito desigual. Isso é muito difícil. É muito difícil. Agora a questão é, se for usar o orelhão, será que as pessoas numa emergência se lembram dos números, não é, Eduardo? Porque olha, a gente está tudo lá na agenda do celular. Na realidade é o seguinte, o uso do orelhão, né?
ele é feito muito com a chamada a cobrar, porque ninguém tem ficha, né? Então, é preciso que saiba fazer uma chamada a cobrar, porque realmente, se você for depender de achar uma ficha para fazer... Aí... Agora falamos dos orelhões, né? Mas voltando, aproveitando a presença de vocês para voltar aí nessa linha do tempo nos últimos anos, o que vale destacar? Qual foi a grande mudança, professor, nas telecomunicações, na nossa forma de comunicação nos últimos tempos? Mudança é todo dia, acontece uma. Deixa eu só, se eu for me alongar, por favor, me interrompa. Mas telecomunicações significa comunicações à distância. Quer dizer, o correio é uma forma de telecomunicação. Há 4.000 anos atrás, os egípcios já tinham um sistema de correio. Então, pode-se dizer que o nascimento teria começado por ali. Os gregos, antes de Cristo, tinham um sistema de semáforos para sinalização tipo telégrafo, né? Napoleão, eu acho que conquistou o que conquistou graças ao telégrafo Chateau, que era um telégrafo visual. A França estava lotado disso quando ninguém nem sabia o que era aquilo. Aí, de repente, começam os telégrafos elétricos. Isso tem uma duração de quase 100 anos. Isso vai de 1750 a 1850. Então, o telégrafo como meio de comunicação teve seu ápice durante 100 anos. Aí se inventou o telefone, maldito telefone. Que, aliás, falam que é Graham-Bell, mas não é Graham-Bell. Mas essa é uma outra história. Não é Graham-Bell? Essa é uma outra história. Só diz quem... Antônio Melch. Mas pode procurar na internet que vai achar. Até o Congresso americano já reconheceu. Mas isso é de 1870. E aí eu diria, mais 100 anos de novo, nós chegamos em 1970 e a telefonia fixa acabou. A telefonia fixa, como tal, um fio da casa do cidadão até a central, etc., acabou. Porque aí começa a digitalização, começa um monte de coisas. Um pouquinho antes disso, outro grande marco foi a invenção do PCM e a invenção do transistor, lá na década de 1947. E a partir daí começou uma digitalização vertiginosa. Quer dizer, a partir daí o mundo virou outro mundo, né? Quer dizer, e nós estamos vivendo isso. Quer dizer, nada seria, o que a gente vê hoje, seria possível sem essa digitalização. Que, repito, ela é uma concepção de 1947, mais velho que a gente. Agora, se nós podemos dizer que essa fase, né, dos últimos tempos para cá, foi que nós assistimos mais mudanças, mais rapidamente, olhando para essa linha do tempo também? Essa geração está assistindo a maior revolução como o professor aí colocou, na realidade, os tempos dessas transformações, elas vão se encurtando, né? Então, a gente teve a digitalização da telefonia, que foi um processo rápido, e agora a gente está entrou na internet, né? Quer dizer, durante muitos anos se falou que ia haver uma convergência de voz, dados, tudo isso na prática ocorreu hoje. E isso traz uma consequência, mas que não é só da telefonia, né? Não é só das comunicações, é uma transformação digital da sociedade, das empresas. E aí a gente vê aí essas tecnologias levando a modelos de negócio disruptivos, as plataformas aí, com Google, com Uber, essa coisa toda. Então, a gente só sabe que a transformação ela vai ocorrer, vai continuar ocorrendo. A telecomunicações, a gente tem visto isso, por exemplo, no próprio celular. Se o celular é uma tecnologia nova, hoje a gente já está indo para a 5ª geração do celular e com mudanças completamente, vamos dizer, disruptivas do que foram antes, né? Então, a única coisa que a gente sabe é que a mudança está se acelerando e que vai continuar. Agora, o professor Eduardo citou aí essa questão da 5ª geração. Quais os principais desafios dessa 5ª geração, professor, dessa implementação? Olha, eu acho que, assim, brevemente, eu acho que a parte terrestre, digamos, está resolvida, o problema está na parte aérea. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, interligações fixas, eu acho que dá para se entender facilmente que
está resolvido e a parte aérea é que é um desafio. Só para a gente, Até porque, dá para dar um exemplo disso, o que significa para quem está nos assistindo? Por exemplo, para se aumentar tanto a taxa como se pretende aumentar, precisa migrar para frequências muito elevadas. Quer dizer, nós estamos falando agora em celulares que talvez vão trabalhar em dezenas de gigahertz. Para quê? Para que tenha uma banda possível de mandar taxas altas. Isso não é uma coisa que é do dia a dia, que todo mundo esteja acostumado. Depois fala-se em latências muito pequenas. Latência é o atraso. Você assiste um jornal e vê um sujeito que chama um correspondente de Nova York, demora 5 segundos para entrar. Isso é fruto de processamento de sinal. E é por isso que a TV cabe naquela banda que cabe. Transformar isso como se quer transformar para milissegundos é um desafio que eu acho que vai ser muito difícil de resolver. Depois se fala em 1 milhão de acessos por quilômetro quadrado. Eu até me assusto com esses números. Para mim isso é quase... nem cabe 1 milhão de acessos. E a outra coisa que também me assusta... Não está muito realista, então? Não, para mim, dentro da tecnologia, pensando com a cabeça da tecnologia atual, não está claro. E a outra coisa que me assusta um pouquinho, não é que assusta, fico imaginando como será feito, né? É a grande integração de máquinas, comunicação entre máquinas, internet das coisas, tudo fala com tudo. Eu imagino a complexidade e o tamanho da rede que você precisa ter para permitir fazer uma coisa dessa. Então, você vai chegar a um exagero o que a gente chama de uma base, estação radiobase, ou estação base, você vai ter um em cada poste, ou coisa que o valha, para tornar esse mundo possível. Então, isso... Levando a minha conta de 100 anos, se isso começou em 1970, a telefonia fixa morreu, isso aqui, em 2070, nós vamos conversar de novo. Na realidade, assim, a gente vive aí o lançamento do 5G, as primeiras operações ocorrendo, mas isso é o início do 5G, né? Ninguém pense que o 5G, com tudo que foi pensado, como o professor colocou, de usa frequências mais altas e uma série de aplicações vão vir nessa primeira fase do 5G, né? O que a gente está vendo nessa primeira fase de 5G é um aumento de capacidade muito grande, né? Que vai permitir velocidades mais altas, né? Que pode até viabilizar uma oferta de banda larga fixa pela rede de celular, com velocidades próximas às que a gente tem hoje nas redes fixas, mas existem mas ainda utilizando frequências, vamos dizer, no máximo aí 3,5 GHz, que estão sendo, vamos dizer, podem ser utilizadas numa conformação de estações radiobases, de sites, como a gente tem hoje. Agora, o grande passo que vem com tudo que foi pensado no 5G, que são aplicações de baixa latência, de você ter aí, atender demandas, por exemplo, de realidade virtual, com games, isso tudo, você tem de um lado a tecnologia avançando, mas também você tem do outro os casos de uso que precisam ser viáveis economicamente, né? Porque você pode até conseguir fazer isso, mas a um custo que não vai permitir uma massificação. Então, o que a gente vê muito hoje nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, são as operadoras, os fornecedores voltados para as próximas fases da 5ª geração, que tem por objetivo desenvolver esse tipo de aplicação. As pessoas estão participando muito aqui na nossa conversa. Eu vou ler a sua mensagem já, não saia daí.
Já estamos de volta com o Panorama e hoje falamos sobre a evolução das telecomunicações. Com a gente, o professor de telecomunicações, Poujian Jessenski, e Eduardo Tudde, presidente da consultoria Teleco. Continue participando da nossa conversa pelas redes sociais, Facebook e Twitter. #Panorama TV Cultura. Vamos ver aqui, as pessoas estão contando várias histórias. A Michelle, eu fiquei sem bateria num shopping, precisava falar com meu marido, ia ligar a cobrar pro celular dele, mas telefone público, o orelhão estava quebrado, adorei o tema. O Wesley contando aqui, usei ficha e cartão telefônico, eu não tinha telefone fixo em casa e ficávamos eu e minha mãe no orelhão esperando meu pai ligar. Pois é, o orelhão que recebia a ligação, não é? Porque ele viajava e ficava a semana toda fora. Era a única forma que tínhamos de comunicação diária. Ah, e tive coleção de cartões, eram mais de 1000. O Robson, o grande problema desse avanço é o descontrole do uso de dados dos usuários, verdade, né? Tornou essa questão aí da dependência. O Ubi, quarta-feira passada, esqueci meu celular, precisei usar o orelhão na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, para um caso de emergência, e 4 aparelhos que tentei ligar em área escolar estavam mudos. A Elizabeth, eu deixo reservado o cartão telefônico para usar quando não coloco o crédito no celular. A Tânia, a última vez que usei o orelhão foi quando furtaram o meu celular. E o Adalto, eu me lembro do bip e do pager, eram super modernos e chiques, ele está lembrando aqui. Agora, pensando o pessoal comentando aqui dos celulares, esse celular smartphone com a cara que nós conhecemos hoje também, o que esperar para frente? Ele também está com os dias contados, vai ter muita mudança, e o que esperar desse smartphone? Quer dizer, o smartphone ele vai se transformar, né? Mas quando a gente pensa comunicação pessoal, né? Eu acho que a gente encontrou aí uma solução que atende as pessoas. É claro que a gente já vê celular dobrável, isso vai avançar, né? Mas, assim, o que a gente vê agora é uma discussão e um avanço no sentido de ter não só a internet das pessoas, mas a internet das coisas. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, então, a internet das coisas, professor? O que é isso? Deixa eu só emendar uma coisa que foi dita aqui. Quando o 4G saiu, curiosamente, eles esqueceram que aquilo precisava falar também. Sim. Então, era um telefone que você não falava. Aí descobriram e colocaram rapidinho voz sobre IP para atender. Mas, enfim, o que eu acho que essas coisas, a internet das coisas e o que está associado a isso, precisa ser melhor pensado, melhor qualificado, é que, na verdade, são requerimentos diferentes para coisas diferentes. Se a gente põe 2 máquinas para conversar entre si, o tempo real pode ser uma coisa importantíssima. Se você está assistindo um filme, o tempo real não é importante. A velocidade para se comunicar vocalmente é uma coisa. Para passar um filme é outra coisa. E nós estamos imaginando tudo que nós vamos ter uma rede que vai resolver todos os problemas, que são problemas com características muito diferentes, muito. Em questão de latência, em questão de taxa de dados, em questão da qualidade necessária para aquela comunicação. Então, eu acho que tem muita propaganda, muito desejo, mas precisa parar e pensar um pouquinho melhor se uma rede simples, entre aspas, simples, no sentido de ser única, é a solução para isso e vai andar assim. E especificar melhor o que é a internet das coisas em termos dos requerimentos que aquilo vai exigir da rede. Digamos que vídeo a gente sabe, áudio a gente sabe, streaming a gente sabe, mas a internet das coisas, conversa entre máquinas, etc., é um mundo desconhecido para redes de comunicação. Então, mais devagar. E na realidade, assim, como toda a tecnologia, existe, né, aquela euforia do que vai ser, né? Depois aí você vem a realidade e aquilo que realmente tem valor e se desenvolve, ele vai aos poucos crescendo, né? Então a internet das coisas é isso, né? As redes de telecomunicações até agora eram feitas para pessoas falar, a rede móvel era para ligar um smartphone. Agora estão saindo novas redes no próprio 4G, né?
que estão entrando em operação aqui no Brasil esse ano, como Narrowband IoT, que são voltadas mais para a comunicação de coisas. Agora, a conectividade, ele é o habilitador. As aplicações têm que se desenvolver, né? E isso é o que a gente começa a ver à medida que essas redes são colocadas. O 5G, ele vem pensando nesse problema que foi colocado de que uma rede só não atende, porque no 5G você pode ter várias redes virtuais, que é um mecanismo que é o slice, que permite aí sim você fazer esse ajuste. Já temos aqui o resultado da nossa enquete, estamos chegando ao fim. Você sente falta de orelhões nas ruas? 31% das pessoas dizem que sim, 69% não, mas ainda assim é quem diga que ainda sente falta, né? O Ronaldo está dizendo aqui pelo Twitter, estou esperando o tempo em que geladeira e TV estarão diretamente ligados, olha só. Eu vou aproveitar aqui, vou no embalo do Ronaldo para fazer a última pergunta, que desejo vocês terem nesse sentido aí, que notícia gostariam de nos dar nesse avanço no mundo das telecomunicações? Professor, para encerrar. Eu vou fazer uma piada. O Steve Jobs disse uma vez que o que o povo precisa, ele não sabe. Nós precisamos fazer as coisas que eles precisam. E eu traduzo isso da seguinte forma. São soluções para problemas que não existem. Sim. E o seu desejo? Na realidade, assim, eu acho que as telecomunicações, na realidade, são um habilitador, né? Então, à medida que ela habilita e fornece esses meios cada vez mais velozes e capazes de fazer comunicação, é possível que essas coisas sejam feitas, que ninguém sabe o que é, sejam feitas pela sociedade. Então é isso aí. Eu gostaria de alguma coisa que desse para esticar o tempo aqui, porque tem tantas outras coisas e eu preciso encerrar o assunto, seria bom, não seria bom. Obrigada pela presença aqui. Até a próxima. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.